Eu vou fazer um resumo desse livro para quem se interessar, né, principalmente para meus amigos ali. Então é um livro que eu posso emprestar se alguém quiser ler. Vou fazer um resumo básico do que eu entendi do livro, né? Achei interessante, vou tentar aprender com isso, tentar usar, tentar que seja útil, né, na vida prática minha, né, e de quem quiser também seguir isso, né, ou não. Então, gente, assim, o que esse livro traz interessante, né? As armas da persuasão, né? Ele vai, de um certo sentido, que traz para nós? Que tanto os animais como nós, muitas vezes na tomada de decisão nossa, de algumas decisões que a gente toma, né? A gente toma ela de forma automática, tá? Como os animais também, né? E em certos comportamentos, certos padrões que foi observado, né? E então dessa forma, o que interessa para nós? Descobrir quais ah, palavras, o que desencadeia esse tipo de comportamento, né? Porque muitas vezes pode acontecer que a gente seja influenciado, né, por pessoas que saibam disso e acabam usando isso para influenciar nosso comportamento. Talvez como aconteça na parte de consumo, na parte política, na parte, enfim, de várias áreas nossas, né? Então ele se baseia, esse livro, em estudos de animais, né, que desempenharam essa reação automática, né? Vou dar um exemplo que está no livro, né? Tinha um animal lá que não me lembro se era uma galinha ou que ela reagia, ela ia cuidar no caso do filhote lá, né? Quando ele ouvia um barulho, né? Um barulho, tipo um chiado, né? Eu não me lembro agora o que era um barulho, tipo um pio, alguma coisa assim. Mas o que interessa? Que ele reagia quando era um pio. Aí os pesquisadores colocaram, né, fizeram esse barulho gravado, ele ia, cuidava lá, e eles colocaram uma imitação do animal e a mãe nem notou que era, né, por causa que ela seguia o barulho. Então nem era a filha dela lá, ela estava cuidando do animal lá que foi simulado, né, e ela nem prestou atenção se era realmente a filha dela ou não. Ela estava cuidando porque ela ouvia aquele barulho, então ela seguia um padrão automático, né? Então, mais o que também temos ali. Então, segundo os estudos aqui que traz interessante, né, o que temos então de quais são, né, então esses princípios psicológicos que vão desencadear em nós certas ações, certas atitudes, né, e que seria um padrão que a gente vai seguir em algumas situações de forma impensada, né, de forma automática. A gente tende a fazer isso em algumas situações, né? Então, assim, vamos lá. Primeiro, reciprocidade, tá? Então, o que eu achei interessante isso, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo alguma coisa quando uma pessoa toma uma atitude e a gente acaba depois, pelo princípio da reciprocidade, que culturalmente, né, tá em nós, até no nosso inconsciente, talvez, né? Essa questão da gente, quando uma pessoa faz alguma coisa para nós, a gente fica em dívida com ele, né? Então a gente tende a fazer, a retribuir isso, né? Isso é uma característica que foi estudado em várias gerações, né? Em várias situações, e está no livro também, obviamente. Então o que interessa é isso? Então muitas vezes a gente pode ser influenciado ou buscar, se a gente quer um consentimento de um cliente, de um amigo, ou um relacionamento com uma pessoa, o que a gente pode fazer nesse caso, trazendo de útil, né? Tomar atitude de fazer algo, e a pessoa, quando vê isso, muitas vezes sendo uma forma que não seja uma forma errada, uma forma que não seja ilegal, né? Uma coisa daqui a pouco que tenha segundas intenções, mas se for uma coisa genuína, a pessoa tende a retribuir, né? A gente nota isso quando faz uma janta com um amigo, né? A pessoa tende depois a fazer, né? Então isso até desencadeia então nós temos nós somos desencadeados a devolver o princípio da reciprocidade, né? Então isso também serve para vocês aí no cliente, né? Então, eu quero ter um cliente novo. Se eu tomar uma atitude, fazer alguma coisa, provavelmente reciprocamente a pessoa ela tende então a devolver, né? A fazer o princípio de reciprocidade. Se ela sentir que é uma pessoa que não presta, uma coisa assim, ela não vai fazer. Mas se for genuinamente uma coisa que ela sinta que é de coração, que é uma coisa verdadeira, né? Que ela não seja, que seja uma fraude, né? Ela tende a devolver isso, a retribuir isso, né?
Então esse seria o princípio da reciprocidade que desencadeia, você recebe uma coisa de uma pessoa, você tende a ser reciprocamente devolver isso, né? Sente inconscientemente a dívida para devolver isso, né? Outra coisa que acontece também, o segundo ponto que tem que estar claro, é a questão do compromisso e coerência, né? Então, normalmente, quando alguém quer influenciar, ou nós vamos tomar uma decisão para votar, ou para um amigo, ou para alguma coisa, né? A gente tende muitas vezes assim, a gente tende a ter uma reação baseada, né? A gente pode pensar melhor, obviamente que sim, mas inconscientemente ou até conscientemente a gente tende a tomar uma decisão baseada também no princípio do compromisso e coerência. O que é isso? Se eu tenho uma postura X, né, vamos dar um exemplo, eu sou bastante de direita, um exemplo, né, a pessoa é bastante de direita. Quando alguém quer influenciar, ela vai se basear nisso e jogar daqui a pouco na internet ou nas mídias digitais dessa pessoa algo que tem a ver com isso, porque daí o que acontece? Ela vai ter uma reação automática ao compromisso e coerência dessa pessoa. Isso para qualquer questão política, enfim, relacionamentos, trabalho, né? Vou dar um exemplo, eu tenho um cliente meu lá que é torcedor esportivo, né? Se eu largar alguma coisa para ele na internet do esportivo que ele gosta, obviamente ele tende a responder, né? Então qual é a vantagem disso? Ao mesmo tempo não é só de persuadir, é de interagir também através desse padrão de comportamento que vem do princípio da coerência, né? Do compromisso e coerência, né? Então a pessoa, ela torce para o esportivo, teoricamente ela vai seguir essa linha ali, né? Porque tem uma coerência, um compromisso com esse assunto ali da pessoa. Isso serve para outros fatos, outros tipos de gostos também, né? Aprovação social também, né? Então, outra coisa que foi também analisada ali é a questão do compromisso da aprovação social. Então, de uma certa forma, a gente tende isso desperta em nós também de querer ser aprovado nos nossos gostos, no nosso, tanto que quando a gente compra um carro novo, né, ou a gente faz alguma coisa para se promover, para estudar, enfim, quando a gente toma alguma atitude, a gente tem isso também na nossa, isso desperta em nós, a gente quer aceito, né, quer ser aceito, daqui a pouco faz um curso para melhorar, a gente quer evoluir, mas a gente tende a querer ser aceito pela sociedade, não ser excluído. Isso é uma coisa até óbvia, mas isso desperta. Então, vou dar um exemplo, quando até as mídias, até as propagandas, né, elas fazem uma propaganda, né, daqui a pouco colocando uma pessoa que nem nós lá, vamos por nosso nível ali. Então o que ela quer com isso? Ela tende a que nós somos aceitos também por nosso tipo de escolha, por nosso tipo de padrão, né? Então a gente tende a isso também, desperta em nós um comportamento. Muitas vezes a gente é influenciado a compras também por isso, né? Aos nossos gostos, né? A pertencer a uma certa classe social, enfim, né? Isso eu achei muito importante também a questão da afeição, né? A afeição, por que é interessante? A gente tende a tomar decisão quando a gente gosta da pessoa, né? Então isso a gente vê muito na política também, identificação com o candidato, e você segue muitas vezes ideias porque você gosta dessa pessoa, né? Então você gosta de uma pessoa, você vai muitas vezes tender a desenvolver um comportamento daqui a pouco impensado, obviamente também, porque pela questão da afeição, de um amigo, de uma namorada, de uma esposa, de uma mãe, né? Então a questão da afeição pela pessoa também é um dos fatores que vai desencadear certo comportamento. Então temos mais dois pontos, né? A questão da autoridade também, né? Normalmente, a grosso modo, assim, o pessoal tende também a aceitar pedidos da autoridade, muitas vezes não questionar, né? Vamos dar um exemplo, o médico dá uma receita, daqui a pouco nem que pode ser que esteja errada, e a gente tende a aceitar porque é uma reação automática nossa, né? Então a maioria dos casos, show de bola, a gente tem que seguir, mas tem alguns casos que a gente não, a gente vê também em propagandas, muitas vezes assim, pessoas que não são autoridade e querem passar um ar de autoridade, né? Então esse princípio da autoridade também desencadeia uma série de comportamentos. Vamos dar um exemplo, um médico famoso, se ele vai fazer uma propaganda ali,
eles tendem a juntar isso para influenciar as pessoas, né, para seguir o que essa autoridade está dizendo, se ela tem daqui a pouco uma boa presença, né, enfim. E outro ponto também interessante que a gente vê muitas vezes nas vendas, né, também é a questão do princípio da escassez, né, tu tá a fim de comprar alguma coisa, ou você vê que ela tá cada vez mais escassa, né, o que que acontece? Ela tende a ter um valor maior. Então, quando você vai comprar alguma coisa, vou dar um exemplo bem objetivo. Essa semana veio um cliente na loja comprar uma secadora. Ele comentou que tinha comprado um carro, estava bem feliz, um carro num valor agregado. Eu falei, mas que legal e tal. E uma das coisas que ele me comentou, assim, disse que o pessoal da revenda comentou que só tinham fabricado 100 e poucos carros daquele ali. Então ali você vê um princípio da escassez também sendo usado para influenciar a pessoa, né? Então é uma série de fatores também, mas isso é o fator que está sendo falado aqui, né, que vai indicar também uma tomada de decisão, né, uma decisão de compra nesse caso, né.